Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui no Teatro da Rua Elisa, dando continuidade aqui ao nosso projeto Feliz Ano Novo, que é um projeto financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos. Nós estreamos o espetáculo ontem, chamado Feliz Ano Novo. O espetáculo continua as apresentações hoje no Teatro da Rua Elisa às 8 horas. Semana que vem no Centro de Estudos Teatrais, no sábado às 9 horas. Os estudos aqui do Teatro da Rua Elisa, e este ano nós convidamos a atriz e pesquisadora Laís Marques para nos ajudar a conhecer um pouco mais profundamente o sistema Viewpoints, que é um sistema de improvisação, uma técnica e uma ética de trabalho, e hoje a gente convidou a Laís aqui para estar compartilhando com vocês essas ideias e um pouco desse projeto. Então, queria agradecer, antes de tudo, a Laís por aceitar o nosso convite, e vocês fiquem com ela. Bom, boa tarde a todos, as pessoas aqui presentes, as pessoas que estão nos assistindo também pelo Facebook. É um prazer poder falar para vocês, é um prazer estar aqui em São José dos Campos e, de alguma forma, através dessa conversa, poder trocar, conhecimentos, informações, alguns materiais que eu venho pesquisando ao longo da minha trajetória. Bom, então vou seguir aqui meu roteirinho só para não me perder, mas a proposta é que isso seja uma conversa mesmo, que a gente possa, parar, conversar, interrogar, se abrir para esse diálogo e, a partir disso, também transformar juntos a ideia originalmente colocada aqui dos meus materiais, tudo bem? Bom, então é isso, gente. Eu vou falar sobre a improvisação a partir do sistema dos viewpoints. Para nossa apresentação geral, o que eu pensei em apresentar, a ideia de que isso faz parte, como o Fernando falou, da preparação corporal do espetáculo Feliz Ano Novo, um experimento sobre a virada, um espetáculo que acabou de estrear, tá fazendo seu início de temporada por agora, e onde eu tive também a oportunidade de oferecer algumas oficinas para trabalhar a questão da preparação corporal. Então estive em uma sala de ensaio, na verdade nesse mesmo espaço, com os atores da companhia, outros atores, pessoas interessadas, para desenvolver um experimento prático. Então, o meu maior desejo é que justamente desse experimento prático a gente pudesse resgatar alguns conceitos, resgatar algumas experiências e conectar essas informações para que vocês também, de alguma forma, levem adiante, transformem essas experiências e se apropriem da maneira como também for interessante a vocês, Então, assim, esse é o nosso tema principal, também queria já deixar avisado que vai ser mais do que uma palestra, é um bate-papo. Eu vou ter, são 20 slides, então não vai durar muito tempo, a ideia é que seja uma conversa mais dinâmica mesmo. E o meu maior propósito é esse, é promover, produzir um conhecimento que nos mova, algo que a gente possa também, de alguma forma, ser transformado, para que não fique uma coisa tão deslocada da nossa vida, tão distanciada das nossas práticas, das nossas curiosidades, dos nossos interesses teatrais, tá bom? Então, assim, rapidamente, em relação à minha própria trajetória, eu comecei a pesquisar o Viewpoints. Eu fiz uma faculdade de teatro, eu fiz a ECA, e num período logo depois da minha formação eu tive a oportunidade de viver algumas oficinas do Viewpoints com a Cristiane Jatahy, lá no Rio de Janeiro. Isso foi mais ou menos em 2005 e foi o meu primeiro contato com a técnica. E foi alguma coisa assim que mudou minha vida. Eu falei, gente, de repente eu me conectei com um tipo de material, um tipo de proposição que me transformou, que me colocou num movimento de busca que até hoje eu persigo. Esse trabalho, depois das oficinas que eu fiz com a Cris Jatahy,
eu pude fazer uma residência internacional em Estocolmo, onde eu também tive acesso a uma outra abordagem do mesmo sistema. Então, poder viajar, sair do país, desenvolver uma residência e lá me deparar, por coincidência, eu não fui buscar essa ferramenta, mas poder me deparar com esse conhecimento lá fora também me trouxe de novo uma sensação de, nossa, preciso saber mais, quero fazer mais. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive acesso a uma oficina de 10 semanas, junto de 2 atores que desenvolviam já alguns experimentos, a Luá Guimarães e a Juliana, não me lembro o sobrenome dela, mas foram 2 pessoas que trouxeram a questão do Suzuki, dos viewpoints, numa oficina gratuita, dessas que a gente faz por curiosidade. E aí comecei a levar mais a sério essa ideia de sistematizar, trabalhava com a minha companhia, na época eu trabalhei com o Bando Cavalaria, direção da Lubrix, e o treinamento também era muito focado nos viewpoints, e fiquei com essa pulga de que eu precisava estudar, precisava organizar esse conhecimento, organizar essa informação para poder também falar de uma forma mais apropriada, e foi isso que aconteceu. Em 2011 eu entrei no mestrado e aí sim eu sistematizei a minha pesquisa lá na ECA. Bom, isso assim, então como atriz eu tive diferentes experiências, mas que de alguma forma me conectavam com essa ideia da liberdade, da autonomia, da possibilidade de também relacionar a minha experiência anterior com a dança num ambiente que era o teatro que me acolheu tão bem. Por um outro lado, como artista orientadora, como professora de teatro, como pessoa que ministra oficinas para grupos profissionais, grupos amadores, que trabalha com formação artística nos programas públicos de São Paulo, também foi uma ferramenta que aos poucos eu fui também testando, aprimorando, desenvolvendo da minha forma. Então, tudo isso para dizer que a maneira como eu entendo os viewpoints hoje é fruto não só do meu trabalho acadêmico, mas de todas essas diferentes experiências, diferentes contextos nos quais eu também tive acesso e a oportunidade de experimentar, de testar, de modificar, de ir aprimorando um conhecimento que me move e que se transforma comigo, então que também não é uma coisa fixa, que eu também não tenho a intenção de fazer, digamos, a versão definitiva e esgotar esse tema, muito pelo contrário. A intenção é muito mais melhorar as perguntas, trazer questionamentos, rever certos conceitos e a partir daí, quem sabe, poder também provocar outras pessoas, né? E assim, só para fechar então essa questão da minha trajetória, quando um dos primeiros materiais que eu fui ler da Anne Bogar, ela falava que se tratava de um material catalisador. E essa palavra nunca mais saiu da minha cabeça. O que é a catalisação? O que é o processo de catalisação dentro do teatro, né? O que isso significa na prática? Então, daqui a pouco eu vou falar também mais sobre isso, mas já como uma pista, falar sobre a questão de que está intimamente ligado à noção da autonomia e da liberdade para a criação do ator, uma criação autoral. E também não podia deixar de citar nessa apresentação inicial o quanto eu sou influenciada, o quanto eu admiro, o quanto eu acompanho e o quanto de alguma forma os viewpoints também se relacionam diretamente aqui no Brasil com a Companhia dos Atores, com os espetáculos que eles vêm criando há algum tempo já. O ensaio Hamlet, por exemplo, é um espetáculo que me inspira muito. Eu até separei um trecho para falar sobre ele, mas eu acho mais legal a gente se situar mais no momento presente do espetáculo que os meninos estão apresentando. Mas é um espetáculo que para mim é uma referência, é um marco para o teatro, para a cena contemporânea. É um espetáculo que influenciou muita gente, que transformou a visão e a experiência do público também. Então, um trabalho que de alguma forma, sem dúvida, precisa ser citado quando a gente fala de viewpoints e a gente pensa na cena brasileira. A Cristiane Jatahy, que tem uma trajetória que vem aí pleno percurso de experimentação, mas tem as suas raízes também nos viewpoints, né? Falei um pouco dela até na minha própria meu processo de formação. E também o Povo em Pé, que é uma companhia de São Paulo, dirigida pela Cris Esteves, onde todas as atrizes são criadoras, são performances que são propositivas e que desenvolvem um treinamento sistemático também relacionado aos viewpoints. Né? Então é legal porque a gente também já vai criando essas conexões, percebendo que nada é por acaso, que a vida está sim muito conectada, que as relações, os conhecimentos são muito a partir dessas redes que também a gente vai escolhendo
para se relacionar. Tudo bem? Então, para começar mergulhar nesse universo, eu queria só citar, essa aqui é a minha dissertação de mestrado. Tenho muito orgulho de um dia ter conseguido produzir esse material. Eu defendi em 2013, sou muito grata aos professores que me acolheram, sou muito grata à universidade por ter tido a oportunidade de estudar, organizar tanta coisa preciosa para mim, para os outros. E citar uma pequena frase que eu gostaria para começar a nossa conversa, que é de um filósofo brasileiro chamado Peter Paul. Ele fala o seguinte sobre os afetos. Ele fala assim: somos um grau de potência, definido pelo poder de afetar e ser afetado. Mas jamais sabemos de antemão qual é a nossa potência, do que somos capazes. É sempre uma questão de experimentação. Não sabemos ainda o que pode o corpo, diz Spinoza. Só o descobriremos no decorrer da existência, ao sabor dos encontros. Peter Paul. Então, essa citação eu acho que vale pra gente também começar a pensar a potência dos encontros, né? Os encontros ao vivo, os encontros virtuais, a possibilidade que a gente tem de se transformar. Bom, falando sobre as origens dos viewpoints. Impossível falar de viewpoints, impossível falar das raízes embrionárias sem citar a experiência da Judson Church. Judson Church é um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, um movimento ligado à contracultura, muito ligado a artistas de diferentes linguagens, com o propósito de libertar a arte, de transformar a arte, de tirá-la de um pedestal, de um lugar inacessível, de um lugar puramente erudito ou puramente exclusivo de uma determinada classe social, de um determinado modo de se relacionar, e trazer para a questão do presente, para a questão do agora, para a questão dos corpos, para a questão das presenças, dos encontros e de manifestações que não necessariamente estavam dentro daquele, digamos, da borda oficial do que seria a linguagem artística em geral. Então, muito foi dito, tem um livro maravilhoso sobre isso chamado A Contracultura, muito inspirador. Eu preciso falar também que os viewpoints, quando ele nasce daí, para a gente ir se localizando no tempo, a gente pode talvez para alguns seja mais fácil localizar, identificá-lo próximo como uma espécie de primo da nova dança, de todo o movimento ligado ao contato e improvisação, que em São Paulo aconteceu com muita força e ainda hoje produz materiais muito interessantes. Mas eu separei assim para o nosso momento inicial aqui, nosso pontapé, alguns vídeos que só para dar assim uma pincelada do qual era a atitude, que tipo de movimento, como que era, o que as pessoas estavam experimentando dentro desse universo da Judson Church. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 videozinhos, são apenas trechos para a gente ir se localizando, se sintonizando com o que são os viewpoints nesse contexto mais amplo. Então, essa aqui é a Yvonne Rainer, que é uma das coreógrafas, uma das criadoras. Vamos ver se a gente consegue aqui abrir esse videozinho, mostrar para vocês um pouquinho do material que ela produziu. Só um minutinho. Só pra gente dar uma pincelada, né, nesse movimento todo composto pela Judson, o que a gente pode observar aqui? Você bem, assim, passar mesmo pelas principais informações, mas se a gente pensar que existia uma dança clássica, acadêmica, formal,
pautada numa ideia da beleza, do belo, como a simetria, como a organização harmônica, como uma relação muito mais ilustrativa da realidade. E a gente chega nessa bailarina que está, primeiro, com um figurino que não é necessariamente a ideia daquele belo convencional, né, da dança clássica. A gente vê uma série de movimentos ligados a angulações, a vetores, a relação do peso, do chão, da gravidade, das torções. Observem que não existe uma trilha. Observem também a maneira como ela promove contrações, a coluna dela que está totalmente diferente do que a gente vê na dança clássica. Enfim, é um prato cheio para uma outra conversa, mas um pouco para a gente perceber o quanto esse movimento ele vai assim abrir a caixa de Pandora, abrir a possibilidade do que é o corpo, do que o corpo pode na cena, de que maneira esse corpo vai transgredir certos ideais e padrões que, enfim, aconteciam quase como se naturalmente, né? E aí ela vai trabalhar essa questão da materialidade. Deixa eu fechar isso aqui. Aí um segundo vídeo que eu separei também só pra gente começar a nossa contextualização é a Trisha Brown fazendo um outro espetáculo que também muito nos interessa em matéria de viewpoints. Vamos ver se eu consigo acessar. Aproveitando enquanto está abrindo aqui para dizer... bom, já falou. Aproveita. Então, um pouquinho mais para a gente poder entender esse contexto como um contexto muito fértil, muito efervescente. Aqui a gente pode ressaltar a questão das dinâmicas, né, das frontalidades, da maneira como o estudo parece que vai acontecendo quase num fluxo de improvisação. O estudo do corpo se torna um grande experimento de liberdade e de outros princípios para um outro tipo de rigor, que não era necessariamente aquele fechado dentro do vocabulário e da qualidade de movimento que a gente tem da dança acadêmica. Tudo bem? Percebam as pausas, as dinâmicas, enfim. Aqui eu separei mais um movimento para a gente observar, que é da companhia do Merce Cunningham. O Merce Cunningham, por exemplo, começou a trabalhar a ideia da simultaneidade das ações. Olha só. Pode observar nesse movimento, por exemplo, a questão dessa simultaneidade, né, das ações, a relação dos contatos, né, o contato entre os bailarinos,
as formas, enfim, né? Pra gente só ir sentindo qual é que é o movimento do qual o Viewpoints. Aqui eu separei um trecho do John Cage, que é um cara que trabalha com música e que eu acho que vale a pesquisa, assim, porque de alguma forma ele também escancarou as possibilidades do que é a música, do que é o som, da relação com os materiais que a gente tem trabalho com. Water walk because it contains water and because I walk during his performance. Peraí que eu vou tentar pôr de novo, que o vídeo tá fora do... Water walk because it contains water. Então ele vai fazer because I um walk experimento during his musical performance. chamado Water Walk, onde ele usa outros materiais, outros instrumentos, bem diferentes do que a gente imagina que seja uma orquestra. Olhem só. Which will provide much of the background. Also, he works with a stopwatch. The reason he does this is because these Vou dar sounds uma are in no avançada sense para a gente accidental. poder acompanhar aqui. Enfim, são alguns materiais pra gente... Peraí. Pra gente começar a situar. Importante dizer também sobre a Mary Overly, que na verdade é a primeira pessoa que formatou a ideia dos viewpoints. Ela era da dança, era uma coreógrafa, e ela pontuou 6 viewpoints iniciais, relacionados ao movimento, relacionados às intenções da dança, mas que de alguma forma foram os materiais que inspiraram a nossa próxima pessoa aqui, artista da lista, que é a Annie Bogart, que aí sim sistematizou isso em matéria teatral. Então foi o contato da Annie Bogart com pessoas e professores ligados a Mary Overly, onde houve essa transição de um conhecimento que estava totalmente ainda dentro da seara da dança e que chegou no teatro. A Annie Bogart viu isso e falou, puxa, isso pode ser muito interessante. E a partir desse contato que ela foi também sistematizando isso, agora já pensando no trabalho com atores, já pensando na cena teatral. Interessante também citar que a Annie Bogart não esteve sozinha nisso, claro que não. Além de todos os colaboradores, de toda a equipe que sempre trabalhou com ela, ela inicialmente organizou esse sistema junto com Suzuki, que é uma técnica oriental ligada a alguns outros princípios que são complementares. Eu não vou falar tanto assim do Suzuki, mas só pra gente entender que isso tudo faz parte de um caldo mais grosso, né? E que junto com o Suzuki eles criaram a City Company, que é uma grande referência em matéria de viewpoints, tanto em termos de experimentos, de espetáculos, quanto de treinamento, quanto de aprimoramento profissional também, tá bom? Então, enfim, quais são as funções, né? Para que servem os viewpoints? Essa técnica, que na verdade é um sistema, porque quando a gente fala em técnica a gente reduz, né? O sistema é algo aberto. É algo que depende da nossa manipulação, que depende das nossas escolhas. É diferente de uma receita que se você seguir o passo 1, passo 2, passo 3, você chega num resultado. Um sistema você tem que se relacionar de uma forma
muito mais ativa. Então, pensando nessa ideia de um sistema, qual que é a finalidade dele? Quais são as funções? Basicamente, né, ele atinge 3 momentos diferentes do trabalho do ator. Então, ele pode estar relacionado a um momento do treinamento, assim como o nadador, para entrar na piscina, precisa fazer seus polichinelos, faz seu abdominal. Qual é o tipo de preparação que o ator precisa ter para entrar em cena? Né? A gente anda, a gente fala em cena, mas o que a gente precisa trabalhar? Quais são as nossas ferramentas para aprimorar tanto a nossa máquina motora quanto psicofísica, as nossas percepções, a nossa qualidade de atenção, de resposta. Então, o treinamento contínuo, um treinamento que vai se aprimorando no próprio fazer. Esse seria uma bela função dos viewpoints. Além do treinamento, o viewpoints também pode se relacionar ao material da criação de um espetáculo. Então, no levantamento dos repertórios, no movimento de composição das cenas, para você explorar alguns personagens da peça, para você explorar algumas cenas, a atmosfera, a relação com o público. Então, em diferentes etapas de um processo de criação, os viewpoints também podem entrar. Além disso, os viewpoints também estão conectados, possivelmente conectados, com a manutenção do espetáculo. Então, o espetáculo já está pronto, o espetáculo já foi de alguma maneira levantado. Como é que aquele elenco se mantém numa qualidade de presença? Se mantém num estado de descoberta, num estado de jogo? Através, por exemplo, de um aquecimento voltado a esse tipo de treino. Tudo bem? Aqui são todas as imagens relacionadas a Judson, que eu de alguma maneira achei que tinha a ver e ilustrava a nossa fala. Só não falei uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui. Por favor, vocês, se tiverem dúvidas, curiosidades, quiserem, né, assim, de alguma forma aprofundar, por favor, me interrompam. Isso aqui é uma conversa, eu não queria falar sozinha, tá bom? Alguns objetivos dos viewpoints. Então, viewpoints, né, pontos de vista. Viewpoints, a tradução literal seriam pontos de vista. Quais são os objetivos? Acho que o primeiro e um dos mais interessantes, pensando em metodologias, né, um trabalho sistemático com os atores, um dos grandes desafios de qualquer grupo é estabelecer uma terminologia comum, né? Porque o que é atenção para você? Como o seu entendimento de atenção pode ser igual ao meu? Então, qualidades, informações, conceitos, princípios que podem ser entendidos de maneira muito variadas, com os viewpoints a gente consegue de alguma maneira estabelecer um chão comum, né? E com isso aprimorar um trabalho coletivo. Então, a ideia de você estabelecer uma terminologia, a ideia de você alterar a condição analógica do teatro, né? Porque a gente vive nessa sociedade totalmente virtual, digitalizada, e o teatro ele acontece num único espaço, num tempo corrido, né? Num tempo corrente. Então, como é que a Annie Bogart fala que um dos principais sonhos dela, uma intenção dela, é transformar o DNA do teatro, né? Que está ligado a essa condição analógica. Como é que você faz isso? Como é que em matéria teatral você altera relações de tempo, relações espaciais dentro dessa condição do aqui e o agora, né? Então, essa seria também um dos grandes objetivos dos viewpoints, né? Alterar essa condição, modificar, manipular o espaço e o tempo. E também promover, através de um trabalho que exige muita presença, que exige muita escuta, uma qualidade de disciplina artística, uma qualidade de abertura, de presença, gerando resultados mais criativos, tá bom? Da minha síntese pessoal, né, que eu acho que também é legal dizer o que eu venho de alguma maneira perscrutando, né? O que hoje em dia me interessa em relação aos viewpoints. Alguns temas que eu vou só pontuar e quem sabe mais pra frente a gente pode aprofundar também. A ideia da escutação, que é inclusive o título da minha dissertação, como um trabalho de escuta, né? Porque escuta parece assim, eu vou só receber o que o mundo externo tem para me dar. Mas na verdade, quando você pensa numa escuta, a ação, você trabalha uma outra relação de permeabilidade com o espaço. Então, um trabalho ativo, porém absolutamente sensível e de recepção. Eu também gosto e por isso mesmo que eu acho que a ideia do ator não como alguém que age, mas que reage, que tem uma qualidade de resposta
de transformação, de percepção dos elementos que compõem a cena com ele, que de alguma maneira o Viewpoints também ajuda e amplia, né? Então essa coisa também do ator como um ensaísta, assim como o ensaio literário, ele desenvolve uma autonomia para poder improvisar a partir de uma profunda escuta de si mesmo, escuta dos outros, escuta dos materiais e das combinatórias e das relações entre os elementos, que eu vou dizer daqui a pouco, tá bom? Acho também que o Viewpoints, na minha vida, tem me ajudado a contribuir para uma espécie de autoanálise do meu processo artístico e de uma profunda transformação contínua. Então não é algo que agora eu já sei, agora eu já posso fazer, agora eu já sei tudo, nunca. Pelo contrário, eu sempre, de alguma forma, me debato com novas informações, novas possibilidades, coisas que eu nem imaginei que o outro contribui. Então, de alguma forma, ele ajuda a gente, mesmo em relação a outras técnicas, outros princípios, uma qualidade de abertura. E por último, que eu não falei, esse segundo item, que é a ideia da quebra de padrões perceptivos, né? Então eu falo que o Viewpoints, ele ajuda na nossa saúde das percepções, né? Porque de alguma maneira, para sobreviver, a gente vai de alguma forma desenvolvendo alguns hábitos de percepção. Então eu começo a enxergar o mundo através de determinadas telas, de determinadas formas, determinados ritmos e padrões, e o Viewpoints, ele quebra com esses padrões de percepção. Então ele também, ainda por cima, ele é saúde nesse sentido mais amplo. Bom, algumas palavras-chave relacionadas ao sistema. Quando a gente fala de presença, talvez um oposto, né, só para a gente pontuar assim, de uma maneira mais rápida, o que seria o oposto da presença para o sistema dos Viewpoints? A ideia da solenidade, quando a gente soleniza a cena e quando a gente se tranca e de alguma forma engessa um trabalho que pede uma certa leveza, pede uma certa disponibilidade para o acaso, que é diferente de você engessar sua partitura, é diferente de você, de alguma forma, achar que você já sabe tudo, independente do que acontecer com a plateia, independente do que acontecer com o seu colega, independente do seu humor e do seu estado. Então, é uma presença que não é solene, e que se for solene, é por uma opção e não por uma tendência a gente, de alguma forma, engessar o nosso trabalho na cena. Outra palavra-chave, a ideia da escuta extraordinária. Então, não é só a escuta no sentido óbvio de ouvir, da audição, mas escutar com o corpo todo, escutar com as sensações, com a nossa imaginação, escutar com todas as percepções que a gente trabalha, e não só normalmente do ouvido ou da visão. Foco suave. Então, de que maneira também a qualidade de presença nunca é só para fora, conectada ao que está acontecendo no mundo externo, e também não é ensimesmada. É um foco suave, é a possibilidade de você, de alguma forma, se tornar poroso, mas sem perder essa qualidade também interna, que tem muito a ver com o Suzuki, mas eu não vou falar sobre isso agora, tá bom? 4 níveis de energia. São 4 níveis que o Viewpoints pode, de alguma maneira, ir aprimorando no seu trabalho. Não só o nível horizontal, dessas relações que acontecem nesse plano, o nível vertical, que é a sua relação com o solo, a sua relação com o céu, como também da energia sutil e das energias de impacto, das energias de mais ação ágil. O que mais? Tô acelerando porque eu quero ouvir vocês, tá bom? Falei um pouco sobre a questão do ensaio, né? O ator como um ensaísta, como um ensaiador, e aqui vou só também pontuar mais umas informações. Quando eu estou numa sessão de Viewpoints, quando eu estou improvisando, de que maneira a ideia de ensaio pode estar presente, né? É um exercício radical da liberdade. Então eu posso reafirmar o que eu faço, a minha ação, a minha atitude, eu posso me opor ao que já está acontecendo no espaço, eu posso maximizar aquele mesmo gesto, aquela mesma combinatória, eu posso minimizar, eu posso me contaminar. Então são verbos que aqui ficam um pouco abstratos, mas para quem fez o trabalho prático
e para quem de alguma maneira tem alguma experiência com viewpoints, fica muito claro, né? Dentro de algumas combinatórias, como é que eu vou também regulando e transformando aquelas opções que no primeiro momento podem ficar mais chapadas. Então eu posso me contaminar, eu posso trabalhar a questão das pausas e a ideia desse campo expandido da improvisação. E aí, para fechar também as palavras, uma das palavras-chave do sistema seria a ideia do freestyle. O quanto os 9 elementos que eu vou falar agora, eles se tornam uma meta no sentido de que, mais do que decorar, saber tecnicamente, didaticamente, o que são cada um dos 9 elementos, mas é a possibilidade de me libertar deles também, me desvencilhar deles e trabalhar num lugar muito mais fluido, onde eu não preciso necessariamente cumprir uma cartilha e uma receita de que primeiro eu vou fazer topografia, depois eu vou fazer arquitetura, depois eu vou fazer gesto. Não, eles estão em mim, eles contêm o meu trabalho. E claro, se em algum momento eu quiser reforçar um ponto, aí sim eu vou de alguma maneira construindo isso a partir dessa ideia de um estilo livre. Chegando lá, princípios do viewpoints, um estado contínuo de jogo, nessas infinitas combinatórias do espaço e do tempo. A música não é necessariamente a trilha, a gente viveu bastante isso na nossa oficina, o quanto ela pode ser bombástica, o quanto ela pode assim, trazer um clima, trazer quase que a cena completa a partir dos materiais que os atores também vão trazendo, mas ela pode também ser algo que funciona, que opera numa outra camada, e isso é muito legal, né? Porque como atores não somos dançarinos, né? Então a gente também pode brincar com a música e se revelar em relação a ela, mas ela também é uma grande aliada, a gente sabe disso. A questão do humor, a questão da leveza, a questão do acaso, do risco, isso como princípios que emergem do trabalho. São os 9 elementos que a gente vai falar daqui a pouco, relacionados ao espaço e o tempo, e a ideia da observação ativa. Então, em qualquer trabalho que eu penso a partir do viewpoints, eu gosto muito de, em algum momento, o ator também se tornar um espectador, ele também poder se retirar e observar com uma certa distância aquilo que está acontecendo no espaço. Porque assim, a partir da observação, muitas chaves vão caindo, de alguma forma ele também volta para o jogo daqui a pouco, muito mais ágil na qualidade de entendimento do que é essa ideia das infinitas combinatórias. Tudo bem? Conceitos práticos. Então, quando a gente está falando de viewpoints, improvisação, acaso, risco, transição, música, leveza, humor, mas como é que faz isso? Então, assim, os viewpoints, como pontos de vista, são 9 elementos relacionados ao espaço e ao tempo. Cada um desses elementos tem um princípio básico. Então, quando a gente fala de topografia, quando a gente começa um trabalho de topografia, a gente está falando sobre padrões de deslocamento, sobre os rastros, sobre os vestígios, a maneira como você se movimenta no espaço. A partir disso, a gente tem também a forma. A forma é o uso da coluna no movimento. Então, de que maneira existe a contração ou o corpo mais ereto, de que maneira o corpo pode se... Enfim, que tudo isso é muito teórico na fala, mas no trabalho prático fica muito claro. A forma como algo que está intrínseco a um movimento que nasce e que se desenvolve pela coluna. Relação espacial é o jogo do meu corpo em relação aos outros corpos do espaço. Duplas, trios, frontalidades, proximidades, distâncias, desenhos, movimentações que implicam nessa relação aberta com os outros corpos, seja por oposição, seja para salientar uma determinada posição, enfim. A questão do gesto, como a gente viveu, gestos cotidianos, gestos que estão usualmente codificados por uma dada cultura, gestos abstratos que falam das sensações, dos nossos movimentos internos, que não são traduzíveis do tipo, oi, tudo bem? Mas que falam de algo que não é simplesmente traduzido pelas palavras. E a arquitetura como um exercício radical de considerar, sim, os efeitos das luzes, os efeitos das texturas, das estruturas que o espaço contempla e que são fontes preciosas e que o teatro hoje em dia não pode mais deixar
de ignorar. E se ignora tem que ter um propósito, mas que hoje em dia sim é muito importante. A sujeirinha, sim, é muito importante. O desenho do refletor, o lugar onde tem a fita crepe, tudo que pode ser material para o meu trabalho com a improvisação. Além disso, em relação ao tempo, a gente tem o ritmo, que é essa ideia da pulsação geral que se mantém. Pode ser um ritmo rápido, um ritmo lento, um ritmo ralentado. A gente tem a duração, que são as pequenas quebras, o subritmo, aquilo que se contrapõe, que reforça essa pulsação maior. A ideia da repetição. Então, um viewpoint de repetição pode ser a repetição interna. Eu descubro uma ação e eu repito essa ação. Repetição externa, a repetição de algo que acontece fora de mim e que eu incorporo ao meu trabalho. Também transgredindo, também modificando, também tentando ser fiel, enfim, por isso que a ideia do ensaio, né? Você vai ensaiando, você vai experimentando e assim tornando mais um trabalho de mais autonomia. E por fim, a ideia da resposta sinestésica, que é o quanto todos os sentidos são estímulos para o meu trabalho. Então, não só a visão, não só a audição, mas o fato, o olfato, o paladar, o tato, tudo isso como materiais que vão contaminando o meu trabalho de percepção e de presença. Composição. Quando a gente fala de composição, a gente pode falar de temas estruturais relacionados, por exemplo, aqui eu citei alguns exemplos só pra gente também, porque isso seria um passo adiante do Viewpoints. Viewpoints como um treinamento e um princípio para algumas composições. Então, o que significa, por exemplo, dentro de uma composição com Viewpoints, a gente incluir um acontecimento inusitado, 2 pausas coletivas, a alteração violenta de ritmos, uma repetição. Então, a gente pode combinar, por exemplo, uma sessão de improvisação onde previamente a gente não sabe tudo o que vai acontecer, mas a gente sabe que vão haver, por exemplo, uma repetição, 2 pausas coletivas e um acontecimento inusitado. E todo mundo entra para fazer essa improvisação com aqueles 9 elementos e essas informações que precisam acontecer de uma forma espontânea através do trabalho coletivo. Além disso, as raias, além disso, a definição de início, meio e fim como princípios da composição. Além disso, a definição das entradas e saídas, como que os performers nessa atitude de se colocar dentro e fora do espaço cênico pode trazer uma qualidade para esse tipo de improvisação e de composição. E, enfim, a improvisação com outros elementos. Então, como a cadeira pode entrar como um material que também se soma a essa ideia, por exemplo, da arquitetura expandida ou da arquitetura focada nesse tipo de material. Enfim, estou passando aqui para a gente poder ter um tempinho nosso. Princípios da composição. Conceitos, né? Conceitos que precisam ser necessariamente experimentados na prática para a gente também poder entender melhor. A ideia dessa pressão requintada, pressão refinada. O tempo nunca é um tempo confortável, onde eu vou preparar a minha improvisação tendo controle, eu achando que eu posso ter o controle sobre tudo. Ao contrário disso, a gente quando lida com um tempo menor do que o esperado, a gente acaba trazendo nossos impulsos, nossos sonhos, as nossas emoções, até aquilo que a gente possivelmente poderia considerar como uma falha, mas que justamente por isso reconfigura toda a ideia da cena, reconfigura toda a ideia da composição. Princípios da montagem cinematográfica. Então, como é que a gente faz o close-up? Como é que a gente faz a ideia da edição através desses materiais do espaço e do tempo? Descrição e expressão, as diferenças disso no trabalho. Como é que numa cena, por exemplo, de um rompimento amoroso, eu posso colocar 2 personagens que se abraçam e vão embora, e isso seria um trabalho mais da descrição, e como a expressão trabalha com uma tradução menos literal, mais ligada a uma outra camada de sentido, que portanto não é realista, mas que de alguma forma coloca o espectador num movimento também de criador, também de detetive que constrói a sua própria história, que constrói junto, que preenche, que também ressignifica aquele material, que não vem mastigadinho para o público. Bom, seguindo adiante, princípios da composição, Jo-Haikyu, a ideia que vem lá do Oriente de um fluxo que está presente em toda a vida, um início, meio e fim, um rompimento, uma conexão e um aceleramento, um rompimento, então que não é necessariamente começo, meio e fim, como dados sequenciais lineares, mas que trabalham todos os fluxos da natureza.
Composição de uma peça original. Como é que a gente pode trabalhar? Aquilo que eu falei dos viewpoints, através da exploração de atmosferas, personagens, relações e eventos. É um pouco o que eu falei no começo. E, por fim, o quanto a composição também ela não se limita ao trabalho teatral. Então, por exemplo, o quanto, teatral eu digo da construção da cena, mas o quanto, por exemplo, o exercício de dramaturgia pode surgir como consequência de uma improvisação com viewpoints. Então, dramaturgos que se coloquem no exercício de alguma forma registrar aquilo, ao invés e a gente inverte um pouquinho a sequência de que, na verdade, o texto chega pronto e aí os atores interpretam. Então, como que não chega nada pronto, os atores trabalham materiais e o texto vem desse outro movimento. Por exemplo, a relação com a música, etc. Então aqui eu trouxe como material extra o manifesto da Anne Bogart, que é sobre saindo da inércia. Eu vou ler rapidamente para a gente poder também entender isso num contexto da fala dela, né, dessa pessoa que responde pela organização do sistema, tá bom? O seguinte, Saindo da Inércia é um manifesto escrito pela Anne Bogart em 1983. Gosto de pensar que o teatro dessa década trará uma grande mudança de signos, símbolos e mensagens. Um teatro engajado nas questões do seu tempo, além do entretenimento, da terapia ou da pura confissão. Um teatro que tem a ousadia de lançar como tema a questão da liberdade de expressão por si. Nós podemos começar pelo reendereçamento da história e o desenvolvimento da memória como foco do hoje. Nessa etapa inicial, nós podemos aceitar a nossa ingenuidade desajeitada como parte do processo de reidentificação com o tempo. Engajando-nos nesse processo, as questões artísticas, políticas e morais dos nossos dias deverão ser confrontadas. As peças podem vir impregnadas de questões construtivas que nos ajudem a mudar os hábitos, as escalas, os padrões. Nós podemos aprender a não cair como um paciente doente nas mãos do poder, do consumo cego, do glamour superficial, da falsa crença e do poder das belas formas. Nós, artistas, somos dotados por forças inerentes. Não estamos algemados pela excessiva tradição e temos facilidade para a espontaneidade e uma abertura natural para novas direções. Incorporamos uma ética no nosso próprio fazer. Precisamos cultivar um novo respeito pelo mundo que nos cerca, as influências estrangeiras e as histórias como uma fonte rica de materiais. Podemos desenvolver a nossa habilidade para analisar e criticar através do cruzamento de temas clássicos no contexto do mundo moderno. Nós não temos nada a perder. Por isso, temos que parar com todo movimento que seja apenas e tão somente inércia. Bom, aqui tem uma análise do ensaio Hamlet, que eu vou deixar para um outro momento, mas que eu gostaria de citar, né, reforçar como referência. Aqui tem umas outras referências para quem estiver sintonizado, quiser dar uma googada, uma palestra sobre a Judson Theatre, para aprofundar as informações, um outro documentário sobre essas duas criadoras lá da Nova Dança, o site da City Company e também o link da minha dissertação de mestrado, que pode ser, as pessoas podem baixar e ler com calma, tudo bem? Aqui são umas imagens do meu trabalho como artista orientadora, onde a gente pode também ilustrar, por exemplo, nesse movimento aqui, foi um exercício de composição que a gente estava explorando, o tema era a questão da arquitetura. E aí, só para também perceber, isso aqui é na Escola Livre de Santo André, Escola Livre de Teatro, esses dois atores, eles estão numa relação direta, né? Seja a garota atrás do tecido, seja ele em relação à altura, a toda a forma do espaço, o quanto as coisas se integram e não simplesmente se desconectam, né? Aqui a gente tem um trabalho que aconteceu lá em São José do Rio Preto, com a Companhia Gal, a relação da atitude, da presença, da resposta, do espaço para manifestação do outro, das singularidades, enfim. Aqui foram outros acontecimentos, dá para ver esse de baixo aqui da mão e o círculo desvio coletivo, foi um trabalho que eu também fiz com um grupo super bacana, do Marcos Bulhões. O da
direita, né, das meninas na sala, um trabalho em Indaiatuba, aqui em Catanduva, com jovens atores que foram para a prática, experimentaram aspectos da linguagem. Isso aqui também é um pouco da nossa oficina vivida aqui no Teatro da Rua Elisa. É um registro muito bonito que eu gosto e que de alguma maneira traduz um pouco de toda essa minha fala. A relação com o espaço, a relação com os materiais, o humor, a inteligência, a abertura para o jogo, a relação entre os corpos, enfim, coisas infinitas e lindas para falar sobre essa imagem que está aqui. E aí tem uma bibliografia também, enfim, daqui a pouco eu vou deixar meu e-mail, então quem quiser, posso falar em cada uma desses livros, cada uma dessas referências como materiais muito preciosos, muito bacanas, alguns mais acessíveis, alguns ainda não traduzidos, mas que de alguma maneira ampliam essa minha fala e dão devido também valor às fontes que são a base de todo esse meu estudo. Obrigada, esse é meu e-mail para quem quiser se conectar e continuar essa conversa. Agradeço muito pela disponibilidade, pela presença. Isso não é uma fala de encerramento, mas é só para também abrir o espaço para o diálogo e a gente seguir aqui com a nossa conversa, tá bom? É isso. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Muito bacana as informações que você trouxe.